Você já parou para pensar como seria a sua vida se você pudesse ter o hábito que quisesse? Imagine comer comidas saudáveis, estudar, se exercitar fosse fácil, automático e natural. Ou que você conseguisse economizar dinheiro todos os meses, ou mesmo se dedicar todos os dias na realização de um projeto, um sonho, ou criar uma habilidade. E se fosse possível parar de uma vez com todas com a tão famosa procrastinação, ou mesmo se livrar de vícios como bebida e cigarro de uma vez por todas? Parece muito tentador e bom demais para ser verdade, não é mesmo? Porém sim, é possível sim. Ter controle sobre seus hábitos é uma realidade que muitos já conquistaram. E se muitos já conseguiram, por que você não pode? Não te digo que isso vai ser algo exato e fácil. E cada caso é um caso. Somos seres biológicos e o princípio da individualidade está presente em cada um de nós. Para alguns pode ser mais fácil criar um hábito, para outros mais difícil. E o mesmo pode-se dizer para se desfazer de hábitos indesejáveis. Porém, indiferente do caso, existem estudos que mostram os princípios por trás de como os hábitos funcionam, que, após entendê-los, pode tornar essa tarefa bem mais fácil. E esse vídeo traz exatamente isso. Mas antes de continuar, queria dizer que eu fiz um outro vídeo mostrando a importância e o impacto que um simples hábito, que à primeira vista parece inofensivo, pode causar na nossa vida a longo prazo. Esse vídeo está na descrição e se você não assistiu ainda, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo agora e assista o outro antes de continuar. Pois esse vídeo que você está assistindo agora vai falar mais sobre como mudar os hábitos, mas não da importância que ele realmente tem. E saber o porquê mudar os hábitos muda tudo. Bem, sem mais delongas, o hábito é um looping e o motivo do nosso cérebro criar um hábito é porque ele quer poupar energia. Eu vou explicar isso com um exemplo. Você já dirigiu ou dirige um carro manual? Se sim, você com certeza já passou pelo que eu vou falar. E se não, no dia em que você dirigir, você vai passar por isso também. Não se preocupa. Lá no começo, quando estamos aprendendo a dirigir, tudo é mais difícil. Chega a ser chato ver como parece que para todo mundo é fácil e para nós fazer qualquer coisa é complicado. Dar partida, trocar de marcha, etc. Tudo é um parto. Mas depois de um certo tempo, já parou para pensar como misteriosamente isso tudo parece que fica mais fácil e automático? E nem sabemos como era possível errar coisas tão fáceis no começo. E o motivo de tudo isso é por causa da maneira como nosso cérebro cria os hábitos. Quando vamos dirigir, por exemplo, existem muitas decisões que devemos fazer, como mudar a marcha, acelerar, colocar na segunda para fazer uma curva e etc. O que acontece é que cada decisão necessita de atenção, e uma simples atividade como dirigir poderia sobrecarregar o nosso cérebro de decisões a ser feitas. Com isso, durante a evolução, o nosso cérebro criou um mecanismo de diminuir o número de decisões e poupar o esforço da atenção, mas mantendo a execução da atividade. E como ele faz isso? Com hábito. Basicamente, ao invés de executar uma tarefa ou uma rotina prestando atenção, o nosso cérebro grava os movimentos necessários para fazer essa tarefa na memória e utiliza de um gatilho para simplesmente ativar essa memória. E pronto, o cérebro realiza essa tarefa de uma maneira automática, sem precisar de atenção, sem pensar e no momento certo, graças ao gatilho. Genial, não? Igual um programa de computador. Você apenas executa o programa que está guardado dentro do HD e pronto, ele faz o que foi programado para fazer. Nas artes marciais mesmo, você sabe qual é o segredo dos grandes lutadores? É a repetição. Eles repetem golpes e esquivas específicas em momentos específicos até gravar na memória muscular do lutador e ele poder executar esses golpes de maneira automática. Se não fosse assim, como você acha que eles conseguiriam esquivar de jabs e diretos em uma luta, por exemplo, onde os golpes são extremamente rápidos?
simplesmente não dá tempo para pensar. Imagina um lutador lutando pelo cinturão parando para pensar se vai desviar de um golpe ou não. Só pelo fato dele parar para pensar, ele já teria tomado uns 3 golpes. Por isso nosso cérebro, com toda a sua esperteza, durante a nossa evolução, criou os tão famigerados hábitos. Podemos dizer então que os hábitos são rotinas guardadas na nossa memória e que são ativados por um estímulo, ou gatilho. Porém, não termina aqui. Pensa comigo, para o nosso cérebro se dar ao trabalho de guardar uma rotina, ele precisa de um motivo. Esse motivo nós podemos chamá-lo de recompensa. Essa recompensa deve ser fornecida logo após ser terminada a rotina. E aqui que tem um grande erro que muitos cometem ao tentar iniciar um hábito. Eles não definem a recompensa de uma maneira estratégica. Por exemplo, porque muitos criam o hábito de comer doce e poucos criam o hábito de treinar diariamente em uma academia, sendo que todos sabemos que o segundo hábito é muito melhor de se ter, porque depois de comer o doce já vem o gosto do doce, mas no caso da academia vem a dor muscular. Mas nada impede de gerar uma recompensa em qualquer tipo de hábito. Nesse caso da academia mesmo, por exemplo, muitos conseguem criar um hábito de treinar com consistência, criando uma recompensa após realizada a rotina de treinar, que é sentir pequenas vitórias. Depois do treino, ter a sensação de dever cumprir e um sentimento de empolgação e realização por conseguir cumprir o treino cria sensações boas. E essas sensações que dizem para o cérebro guarde essa rotina, pois ela traz sentimentos bons quando são feitas. E assim temos as 3 fases do hábito. O gatilho indica que a rotina pode ser executada e depois de tirada a atenção e a rotina ser executada, a recompensa fixa ainda mais a rotina na nossa memória. O grande X da questão é que o hábito, para ser efetivo, ele precisa dessas 3 componentes. Mas nem sempre o gatilho, a recompensa ou até mesmo a rotina são claros. Deixe-me te explicar com um exemplo. Vamos supor que o Alfredo sofre muito na hora de dormir. Ele precisa sempre acordar cedo de manhã todos os dias, mas nunca consegue dormir cedo e sempre fica sonolento durante o dia. Abre o Facebook, Instagram e fica vendo feed de notícias, fotos, postagens, comentários, piadinhas e etc. E ele está cansado disso. Quer começar a dormir bem todos os dias e acordar disposto. Vamos ver como entender o funcionamento dos hábitos pode ajudar o Alfredo? O primeiro passo é o Alfredo entender qual é a principal rotina que está atrapalhando ele a dormir cedo, impedindo que ele acorde bem e disposto. No caso, a rotina é começar a usar as redes sociais. Ele notou como ele simplesmente abria as redes sociais de um modo automático, sem pensar, e ficava horas fuçando. Depois que o Alfredo entendeu qual é a rotina que ele precisa mudar, ele se perguntou quais eram os gatilhos que iniciavam essa rotina. Neste caso, ele notou como todos os dias ele jantava, logo em seguida ia para o quarto e abria o computador e começava a fuçar. Então esse era o gatilho, terminar de jantar e ir no quarto abrir o computador. Depois ele se perguntou, tudo bem, mas qual é a recompensa? Então ele notou como ele se sentia como se fizesse parte de um grupo e esse sentimento recompensava a rotina dele. Depois de entender todo o conceito, o Alfredo analisou o que poderia ser feito, então ele teve a ideia de eliminar o gatilho, ou seja, depois da janta, ele de hipótese alguma abriria o seu computador. Ele poderia criar uma regra de apenas acessar as redes sociais antes da janta. Essa seria uma maneira de quebrar o ciclo desse hábito. Outra maneira poderia ser manter o loop, mas alterando a rotina. Vamos dizer que ele não morava sozinho. Ao invés de abrir as redes sociais, ele começou a interagir com as pessoas que moravam com ele depois da janta. O sentimento de se sentir parte de um grupo também seria gerado, mas nesse caso ele se conectaria mais com as pessoas com a qual mora e seria mais fácil dormir no horário, ao invés de ficar navegando por muito tempo. Assim ele teria o mesmo gatilho e a mesma recompensa, apenas com uma rotina diferente que agrega mais à sua vida. Enfim, depois de definir os hábitos que você quer mudar e entender o conceito, fica muito mais fácil modelá-los e as possibilidades e as estratégias para isso são infinitas, dependendo apenas da sua criatividade. E é sempre assim. Fazendo desse exemplo um modelo, para criar ou modificar um hábito, o segredo é sempre analisar e fazer essas perguntas.
Quais são as rotinas que eu tenho ou que eu quero ter? Quais são os gatilhos dessas rotinas? Quais são as recompensas dessas rotinas? Se eu for criar um novo hábito, qual será a recompensa que ele terá? Que tipo de gatilho eu posso usar para facilitar a formação desse hábito? Talvez não fique claro logo no início quais são os gatilhos e as recompensas, ou qual o melhor hábito que você deve criar, mas para isso você pode acompanhar esse canal que eu vou trazer vídeos sobre o assunto, trazendo ideia de hábitos saudáveis e produtivos, mostrando quais são os gatilhos mais comuns e técnicas para gerar recompensas para os seus hábitos, que ajude a criar um hábito de uma maneira mais fácil. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu falei das 3 principais partes que compõem os hábitos e dei um exemplo de como fazer as perguntas certas pode ajudar a criar soluções para mudar um hábito indesejado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, que aqui terá muito mais vídeos sobre estratégias para a criação de hábitos, ideias, exemplos e muito mais. E também deixa aqui nos comentários alguns exemplos de hábitos que podem ser mudados usando perguntas mostradas no vídeo ou alguma experiência pessoal. Tenho certeza que você pode contribuir muito com seus comentários e isso vai me ajudar muito a aprender mais sobre o assunto junto com você. E antes que eu me esqueça, se assim como o Alfredo você gostou do conteúdo e vai usar no seu dia a dia, não esqueça do like. Ele ajuda muito o crescimento do canal, possibilitando que eu traga mais conteúdo para você. Muito obrigado mesmo por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo até você e até mais.